Efésios 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Todos quanto acharam, digam achei. Pouca gente. Falta muita gente achar aí. Todos quanto acharam, digam achei. Posso ler? Posso ler? Vamos ler, queridos. Me acompanhe na leitura, por favor. Eu gostaria que você lesse comigo. Eu vou ler os versículos ímpares e peço aos irmãos que possam ler os versículos pares até chegarmos ao versículo 10, amém? Está escrito: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Nesta noite vamos estar falando sobre a graça de Deus. Repete comigo: a graça de Deus. A graça de Deus. Amém? Amém. O texto áureo da Bíblia é João 3,16. Quem sabe o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele não, mas tenha. Quem crê em Jesus aqui? Jesus foi entregue para que você que crê nele não morra, mas tenha o quê? Mas tenha o quê? Você pode bater no peito com prazer e dizer: eu tenho vida eterna em Jesus Cristo. Meu irmão, essa é a certeza da igreja. A igreja de Jesus tem uma convicção: nós somos comprados por um alto preço. Nós somos comprados por um alto preço. As pessoas podem não entender, as pessoas podem não acreditar, as pessoas podem não aceitar. Problema de quem não entende, problema de quem não acredita, problema de quem não aceita. Mas o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus crê que foi comprado por um alto preço e que vai morar em Jerusalém Celestial. A religião, queridos, ela diz o seguinte: você não pode dizer que é salvo. Você não pode dizer que tem salvação, porque a salvação é algo que você tem que conquistar. Mas escute, a salvação já foi conquistada por nós. Jesus Cristo pagou o preço e Ele disse: está consumado. Não é o meu preço, não é a minha força que me salva. O que me salva é o sacrifício que foi feito na cruz por mim. Passa aí, Diego, por favor. Porém, graça, amados, é algo sério. Repete comigo: graça é algo sério. Porque assim como a salvação não depende de mim, se eu sou salvo, eu não sou salvo para ficar sentado em quatro paredes. Eu não sou salvo para ostentar o nome de crente, de evangélico. Eu não sou salvo para carregar na minha camisa escrito 100%
ou para colocar no fundo do meu carro propriedade exclusiva de Jesus. Eu não sou salvo para isso. Se eu sou salvo, a Bíblia diz que eu sou salvo para fazer a vontade de Deus. Se eu sou salvo para amar o meu irmão. Eu sou salvo para ajudar o meu próximo. Eu sou salvo para sair do meu conforto e ir atrás dos necessitados e dizer para eles que ainda há uma esperança. E a esperança quem é? Quem é a esperança? Eu sou salvo para fazer a boa obra, irmão. É isso que Efésios vai dizer. Ele vai dizer: você é salvo pela fé. Não vem de você. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Amém? É presente de Deus. Porém, porque você é salvo, Deus te chamou para fazer as boas obras. Deus te chamou para tomar uma atitude e fazer as boas obras. Desta forma, eu preciso levar a sério a justificação da graça. Amado, ser cristão é algo sério. Ser evangélico está na moda, ou não está? O Brasil será, segundo estatísticas, o maior país evangélico do mundo até 2020. Segundo estatísticas, o Brasil tem a maior marcha para Jesus do mundo no estado de São Paulo. Segundo estatística, o Brasil tem aglomerado multidões em volta do Evangelho. Porém, é triste falar o que eu vou dizer aqui no altar. Segundo a prática diária, a maioria dos cristãos desta geração são desonestos. Não honram as suas palavras. Mentem, passam cheques de fundo e estão distantes daquilo que a Bíblia ensina. Segundo a prática, eu conheço várias pessoas que dizem: eu faço negócio com qualquer um, mas não quero contar de fazer negócio com crente. Verdade ou mentira? Aí eu pergunto: que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que nós pregamos, que nós louvamos? Aonde, amados, entenda, menosprezamos a graça de nosso Deus. Diego, por favor. João Calvino, um dos pais da reforma protestante, ele vai utilizar uma frase muito interessante. Vocês conseguem ler? Vamos ler juntos? Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu, senão que Ele nos ama, porque é bondoso e misericordioso. Entenda, nenhum de nós aqui nessa casa tem algo que Deus possa olhar e dizer: por causa disso eu amo você. E é essa a ideia da graça. Deus escolheu nos amar. É isso que o texto vai dizer. Ele vai dizer que nós fomos amados por Deus, ainda estando nas trevas. E por causa deste amor, Deus nos alcançou para si. Amém, queridos? Amém. Por causa deste amor, Deus nos chamou para si. Agora, o fato de eu não ter nada de mim que atrai ao amor de Deus, a partir do momento em que eu sou alcançado por esse amor, eu passo agora a ser convocado a me comprometer com o reino de Deus aqui na terra. Diego, por favor. Isso foi o que nós lemos, Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler juntos? Porque, por meio da... E isto não vem de... É dom de...
não vem das obras para que ninguém se escute. A religião, em geral, ou o nosso humanismo, a nossa antropocêntrica forma de ser, o nosso antropocentrismo, nos faz querer ser alguma coisa, ou não é verdade? Todo mundo quer ser bonzinho. Você reparou que na hora da briga, o problema sempre está no outro? Ou não é assim, gente? A religião ensina, seja bonzinho, porque sendo bonzinho você vai progredir, você vai avançar, você vai evoluir. E nesse sentimento de bondade do ser humano, o homem não entende que não é pela nossa bondade que Deus nos ama, não é pelas nossas ações que Deus nos ama, é pelo aquilo que Jesus fez por nós. E é nesse ponto que a graça entra. É neste ponto que a graça entra nos chamando para nos comprometer com ela, amém, Deus? É nesse ponto que nós vamos estar nesta noite abordando. Efésios capítulo 1, você está em Efésios, volte um pouquinho. Eu vou ver o que está aqui no quadro, no slide, e vou ler com vocês Efésios capítulo 1. Segura aí um pouco o texto, a partir do versículo 3, tá? No slide está escrito: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Efésios 1, a partir do versículo 3. É só voltar uma folha. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, quando? Nos elegeu nele, quando? Para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em... Você foi chamado quando, gente? Antes da fundação do... Para ser qualquer coisa? Para ser qualquer crente? Para ser gospel? Para ser evangélico? Não. O texto diz, olha, ele te chamou antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Diga para o seu irmão, você nasceu para o louvor da glória de Deus. Amados, você nasceu com um propósito pré-definido. Deus te chamou, não foi para a prostituição. Deus te chamou, não foi para o pecado. Deus te chamou, não foi para ostentar um título evangélico e viver uma vida cheia de orgulho. Não, Deus te chamou para ser um instrumento de glória, um instrumento de exaltação, para que as pessoas olhem para você e digam, verdadeiramente ali está um homem, uma mulher de Deus. Deus te chamou para ser santo.
Diga isso para o seu irmão: Deus te chamou para ser santo. Agora, a grande pergunta é fácil ser santo? É fácil resistir ao pecado? Sim ou não? Quem acha que sim, fala assim baixinho. Quem acha que não, fala não bem forte. Não forte, né? Sabe por quê, amados? Porque todos nós somos pecadores. Mas olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 12, versículo 8, 9 e 10. O texto está aqui no altar. O Senhor falando para o apóstolo Paulo. O Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Queridos, você quer vencer o pecado? Primeiro segredo, reconheça que você é pecador. Segundo segredo, por mais que você olhe, nunca ache que você é o super crente. Não existe super crente. Não existe aquele homem fenomenal, aquela mulher fenomenal que é o rei da espiritualidade. Não existe isso, irmãos. Todos nós somos pecadores. Todos nós dependemos da graça de Deus. Todos nós temos que ter humildade para dizer: Senhor, eu preciso da tua força para vencer o pecado. É por isso que ser cristão, queridos, é para corajosos. Porque todo mundo foge do problema. As pessoas fogem da tristeza para o álcool, as pessoas fogem dos problemas para os vícios. Mas ser cristão é confrontar o pecado de frente e dizer para ele: pecado, eu vou te vencer. Pecado, Jesus destruiu você na cruz quando derramou o seu sangue naquele Calvário. E hoje, a graça de Cristo me liberta. A graça de Cristo me restaura. A graça de Cristo me deixa acima de você, porque sobre a minha vida não está mais a lei do pecado, mas está a graça de Cristo Jesus que se aperfeiçoa na minha vida. É essa graça que me faz entender que eu não devo cometer pecado, mas se algum dia eu vacilar no percurso da minha história, se algum dia eu fraquejar com o pecado, existe um advogado no céu. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificaria de todo pecado. É só eu ter humildade de dizer: Senhor, me perdoa. Apaga as minhas transgressões. Me ajuda a perdoar o meu irmão. E neste momento, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava, e nós somos fortalecidos pela graça de Jesus. Amém, irmãos? A graça de Deus, queridos, nos leva a nos posicionarmos em relação à palavra de Deus. Repete comigo: eu tenho que me posicionar. Fala isso com vontade: eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar. E obedecer a palavra de Deus. Jesus fala em João 14: se vocês continuarem a obedecer as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Se você diz que ama a Deus, o contexto diz que você precisa amar e praticar a palavra de Jesus Cristo. O texto vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morar. Chega de geração de crentes
que cantam mais do que oram, que têm as suas Bíblias como um livro de prateleira, que malmente pega aos domingos para ir para a igreja. Porque Salmo primeiro vai nos orientar, queridos, que nós devemos ter o nosso prazer aonde? Devemos ter o nosso prazer aonde? E na sua lei meditar de dia e de noite. Fazemos isso? Aonde é que está o nosso prazer? O prazer do Brasil está na Copa do Mundo. O prazer do Brasil está nas Olimpíadas. O prazer do Brasil está nas coisas da carne, nos carnavais, nas festas de lagos. Mas o prazer da igreja precisa ser ouvir, crer e obedecer na palavra de Jesus Cristo. Se o mundo quer caminhar a passos largos para o inferno, problema do mundo, mas eu, lavado pelo sangue de Jesus, preciso amar a palavra de Deus. Faça a diferença nessa geração. Diga para o seu irmão, faça a diferença nessa geração. Não seja mais um cristão, querido. Seja um cristão fiel, porque a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Deus procura verdadeiros o quê? Verdadeiros o quê? Deus não está preocupado com adoração. A adoração Ele tem demais. Se os homens todos na terra falarem, nós não cremos mais em Deus, e nós não vamos mais adorar a Deus. Se hoje todas as igrejas evangélicas fecharem, escuta, crente, Deus vai continuar sendo adorado, porque os serafins estão diante dele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Deus não está preocupado com adoração. Deus quer adoradores fiéis. Adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em espírito e em verdade. Tem que ser de verdade, queridos. Chega desse evangelho barato. Hoje a moda de muitos países, pastor, é que alguns líderes estão nos altares e o povo jogando dinheiro para que esses líderes saiam pisando em cima de dinheiro no púlpito de suas igrejas. Chega desse evangelho barato. Jesus já falou: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntei tesouros no céu, porque onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde é que está o teu coração, querido? Está em Deus realmente? Segue aí. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Filipenses 4:8 vai dizer o seguinte: tudo que for honesto, perfeito, de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum louvor nisto, pensai. O que eu quero dizer com isso é que a graça me leva a ter uma mente pura. Amém? A graça me leva a abandonar o pecado e a me posicionar como um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Esta é a graça de Deus em Jesus. Jesus me amou, não pelo que eu mereço, não pelo que eu faço. Ele me amou simplesmente porque Ele escolheu me amar e morreu em meu lugar. Ele me tirou do fundo do poço, me tirou do lamaçal do pecado e disse: olha, eu te escolhi, mas eu te escolhi para te limpar, para te purificar e para que você faça a diferença nesta geração. Ele te escolheu para ser santo. Você quer ver o ânimo de todo mundo aqui mudar? Quem quer ser abençoado, levanta a mão para o céu e glorifica Deus bem forte. Quem quer ser abençoado, faz isso de novo? Todos nós queremos ser abençoados. Ou não é verdade?
Repete comigo, o critério da bênção é obedecer. Meu irmão, não adianta. Não adianta campanha, não adianta jejum, não adianta nada disso. A Bíblia diz: se atentamente ouvirdes a Deus e obedeceres todos os seus mandamentos, então virão sobre ti todas estas bênçãos de te alcançar. Você quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Cristo. Se você obedece a Cristo, a Bíblia diz: tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo, eu vos concederei. Você não precisa do sacerdote para falar com Deus. Você não precisa de um intermediário para falar com Deus, porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado e o que fazia a separação entre nós e Deus também foi. E nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Você pode entrar no Santo dos Santos, amém, irmão? E adorar a Deus e falar com Deus, e Deus vai ouvir a tua oração. E Ele vai te abençoar. Mas o oposto também é verdade. Tiago fala: pedis e não recebeis, porque pedistes mal, para gastar em vossos próprios deleites. Não adianta orar, não adianta buscar ao Senhor, se a minha vida não estiver de acordo com aquilo que eu prego, com aquilo que eu canto, com aquilo que Jesus ensinou. Tiago capítulo 1, versículo 22. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. O último texto dessa noite. Tiago 1, 22. Tiago fica próximo de Hebreus, amados. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Palavras do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu quero pedir a toda a congregação que leia comigo em alto e bom som. Tiago 1, 22. Vamos juntos ler? E sede cumpridores da, e não somente enganando-vos com falsos. Meu irmão, não vale a pena orar, pregar, ensinar, cantar, expulsar demônio, virar artista, ficar famoso. Nada disso vale a pena. Se não for praticando esta palavra, não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos tantos sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus vai dizer abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Amados, a graça é maravilhosa, amém? A graça é uma maravilha. Em outra oportunidade vamos falar sobre a maravilha da graça. Mas ela tem que ser tratada com responsabilidade. Eu sou cristão para fazer a diferença. Eu fui salvo para ser instrumento de glorificação ao nome de Deus. Eu fui salvo para ser santo, irrepreensível diante de Deus em amor. Amém, amados? Amém? Você é salvo por isso?
Se é salvo para isso, se é salvo pela graça de Deus. Este é o segredo da salvação. E aí, eu pergunto à igreja: quem é que pode salvar? Quem é que pode salvar? Quem é que pode salvar? Amigo visitante, escuta essa palavra. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. O pastor não salva, o padre não salva, os apóstolos da Bíblia também não salvam, os grandes líderes mundiais também não salvam. Você que nos visita, escuta essa: só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo transforma a vida do ser humano. E sabe qual é a maior diferença de Jesus Cristo para qualquer outro ser humano que passou pela terra? É bem simples. Todos os homens nasceram, cresceram e... Todos os homens. Todos os apóstolos nasceram, cresceram e... A mãe de Jesus nasceu, cresceu e... Todos. Mas Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele nasceu, cresceu, morreu, mas a morte não pôde segurar ele na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença. A igreja adora o Deus vivo. Aplaude o Senhor por isso. Porque ele vive, reina presente. Amém? Que o Senhor nos abençoe com sua palavra, que Ele complete no seu coração aquilo que nós não podemos falar esta noite.